Bom dia, sétimos anos. Iniciando agora a gravação da aula do dia 22/7, continuação do nosso conteúdo de crônica argumentativa. Nossa aula de hoje acontecerá em cima das páginas da apostila, páginas 35 a 38. Na aula de ontem, eu iniciei com vocês uma tipologia textual nova, que foi a crônica argumentativa. Nós discutimos sobre o que é a crônica, quais são as características, o que são modalizadores textuais, comentamos já isso aí. E eu pedi para que algumas pessoas estivessem participando, colocando a sua pesquisa. Defini com vocês o que é a crônica, que é um texto de caráter cotidiano, com temáticas do dia a dia, e que é argumentativa porque o autor, o escritor, o cronista, ele traz o seu ponto de vista sobre determinado assunto. E deixamos para a aula de hoje a análise da crônica Mila, que se encontra na página 35 da apostila, escrita por um famoso cronista brasileiro, Carlos Heitor Coni. Então, eu pedi para que vocês estivessem pesquisando alguma curiosidade, alguma coisa sobre a vida dele. Aí eu vou pedir para uma pessoa abrir o microfone e falar alguma coisa que trouxe do Coni, alguma coisa que você pesquisou, que você achou interessante. É coisa rápida, tá? Quando ele nasceu, quando ele faleceu, o que ele fez de importante. Então, quem fez a pesquisa e quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Ok? Alguém gostaria de comentar? Alguém gostaria de falar? Bom dia. Bom dia. Esther? Ok. Pode falar, Esther. É o que eu acho interessante que Carlos Heitor Coni, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1926 e ainda pequeno ele decidiu se tornar padre. E ele ingressa em 1937 no Seminário Arquidiocesano de São José. Em 1945 ele desiste da batina e abandona o seminário. Aí ele cobriu as férias do pai no Jornal do Brasil e em 1958 ele publica o primeiro romance, que é O Vento, e ele começa a trabalhar no Correio, que é em 1960. Em 1965, ele é levado a demitir-se do Correio em razão de suas críticas ao governo militar. Durante a ditadura, seria preso 6 vezes pelos militares. Acabou? Oi? Esther? Tia Carla, que eu escrevi muita coisa, deu uma página. E se eu falasse, aí eu resumo. Cita pra gente algumas obras importantes dele que você copiou aí, que você pesquisou. O Ventre, que foi o primeiro romance dele, Ok. Pilatos. Ele também passou a publicar livros-reportagens, entre eles Quem Matou Vargas e JK, Memorial do Auxílio. Depois de 23 anos, o romance Quase Memória. Em Ok. 1966, ele ganhou o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Ok. Muito bom. Obrigada, Esther. Pessoal, mais alguém trouxe alguma coisa diferente? Gostaria de comentar? Então, olha só. Por que eu pedi que você... Oi? Pode falar, Yarley. Peraí, professor, vai dar microfone, eu tenho que desligar o meu microfone do PC. Então, no site que eu fui pesquisando, né, aqui falou todas as obras dele, né, dos prêmios. Aqui também diz: os romances Quase Memória e A Casa do Poeta Trágico ganharam o prêmio, né, de, abre aspas, Livro do Ano, fecha as aspas, em 1966 e 1997, conferido pela Câmara Brasileira do Livro. Ele recebeu do governo francês a Ordem des Arts de Lettres, um nome difícil aqui, em 1998, em Paris, o Grande Prêmio da cidade do Rio de Janeiro, em 2014, então isso é um pouco mais recente, a Academia Carioca de Letras. Foi essas curiosidades que eu queria trazer. Ok. Muito obrigada, Yarley. Uhum.
Pessoal, então olha só, o Coni ele foi um escritor brasileiro, muito conhecido no campo da crônica, ele era um jornalista. Suas crônicas tinham exatamente a cara do povo brasileiro, porque ele gostava de comentar sobre o que estava acontecendo no momento. Se vocês prestaram atenção no que a Esté colocou, ele foi preso 6 vezes na época da ditadura militar, porque ele falava mal do governo, ele apontava, né, os desmandos do governo ali. E vale destacar que, apesar disso, ele prosseguiu com seu projeto de se tornar esse grande escritor, esse grande cronista, publicou várias obras, ganhou vários prêmios. E ele faleceu em 2018, no ano anterior, finalzinho de 2016, né, 2 anos antes, ele estava numa feira em Frankfurt, fazendo uma apresentação das suas obras, e ele já estava um pouco debilitado, e ele tomou um tombo nessa feira em Frankfurt, e ele acabou se machucando, e isso acarretou a morte. Não só o tombo, né, ele já era uma pessoa de idade, 90 e tantos anos, mas ele já estava fazendo um tratamento de um câncer já há alguns anos, e esse tombo se transformou numa sequela, né? Ele bateu a cabeça na hora que caiu, se transformou num coágulo, e as sequelas foram espalhando pelo corpo, e em consequência também do câncer que ele estava em tratamento, ele veio a falecer em 2018. Mas ganhou vários prêmios, tanto na área do jornalismo, quanto na área da literatura. E um romance dele que fez com que ele se tornasse, assim, em 94, o escritor, né, foi um boom dentro da literatura, dessa parte de crônicas aí, foi o romance Quase Memória, porque é um romance que ele mistura a questão das crônicas de coisas do dia a dia, e ele transforma essas crônicas, essas histórias, esses acontecimentos que ele presencia, né, dessa conversa entre ele e o pai, e ele transforma tudo isso em um romance. Então você tem uma mistura ali de 2 gêneros literários, a crônica com o romance. E a crônica de hoje, ela está assim, bem a cara do povo brasileiro que gosta de pegar um assunto do dia a dia e refletir, discutir. Aqui nós temos um conto, né, vamos dizer assim, na verdade é uma crônica, Mila, em que ele se aproveita, né, se associa a um fato, a um personagem, e a partir dali o autor vai colocar pra gente suas emoções, suas sensações, suas ideias diante dos acontecimentos. Então, vou fazer uma leitura mais rápida, tá? Ele começa colocando Mila, que é a nossa personagem ali, e ele situa onde se passa a história. Então, Rio de Janeiro. Era pouco maior do que minha mão. Por isso, eu precisei das 2 para segurá-la. 13 anos atrás. Ou seja, o autor está relatando um acontecimento de 13 anos. É como se ele estivesse hoje contando alguma coisa que aconteceu, mas se lembrando, né, voltando ao passado, né, contando algo de 13 anos atrás. Como eu não tinha muito jeito, encostei ao meu peito para que ela não caísse. Simples apoio nessa primeira vez. Gostei desse calor e acredito que ela também. Dias depois, quando abri os olhinhos, olhou-me profundamente, escolheu-me para dono e, pior, me aceitou. Então, ele fala de algum animalzinho que ele recebeu, que era bem pequenininho, tanto que ele pegou com as 2 mãos para apoiar, colocou no ombro, né, para dar calor, para aquecer, e diz que quando o animalzinho abriu os olhos, né, reconheceu que aquele seria o seu dono a partir dali, né, aceitou como dono. Foram 13 anos de chamego e encanto. Dormimos muitas noites juntos. A patinha dela em cima do meu ombro. Tinha medo de vento. O que fazer contra o vento? Amá-la, foi a resposta. E também acredito que ela entendeu isso. Formamos, ela e eu, uma dupla dinâmica contra as ciladas que se armam. E também contra aqueles que não aceitam os que se amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou, solidária, encostou sua cabeça em meus joelhos. Não exigiu a minha festa, não queria disputar espaço, ser maior do que a minha tristeza. Tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e dos ventos. E ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais dupla, porque passamos a ser 3. Observem que até aqui o autor deixa bem claro para a gente a relação que ele vai criando com esse animalzinho. E ao mesmo tempo ele reflete como que o animal parece que conseguia entender, compreender as emoções dele. Então havia uma troca ali de sensações, uma troca de emoções, de sentimentos, né? Ele diz que quando o pai morreu, o animal não quis nem
que ele comemorasse, que ele ficasse junto, entendeu que ele estava triste, que não era o momento de se fazer festa com o animalzinho. Então, comemorar o quê? Então, parece que há uma relação ali de total, né, companheirismo, onde um compreende o outro. No sábado, olhando-me nos olhos, com seus olhinhos cor de mel, bonita como nunca, mais que amada de todas, deixou que eu a beijasse chorando. Talvez ela tenha compreendido. Bem maior do que minha mão, bem maior do que meu peito. Levei-a até o fim. Eu me considerava um profissional decente, até semana passada. Houve o que houvesse, procurava cumprir o dever dentro de minhas limitações. Não foi possível chegar ao gabinete, onde, quietinha, deitada a meus pés, esperava que eu acabasse a crônica para ficar com ela. Então, ele já relata que ele estava escrevendo um texto, né, a crônica do dia, e o animalzinho estava no chão, aos pés dele, esperando ele terminar para dar a dose de carinho diária. Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. Levei-a em meus braços, apoiada em meu peito. Apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. Então, nós temos o relato aqui da morte de um animalzinho de estimação. E o autor produz a crônica em cima desse fato. Ele relembra como foi, né? Quando e como foi o primeiro encontro com esse animalzinho, que é a Mila, e até o momento em que ela faleceu, até o momento em que ela morreu. E ele deixa bem claro lá no penúltimo parágrafo que ele diz que essa perda do animal afetou a sua função de escritor, porque até então ele tinha conseguido cumprir, né, com todas as obrigações. Eu procurava cumprir o dever das minhas limitações, né, cumprir com todas as obrigações, produzir a crônica, mas a morte do animalzinho atrapalhou, afetou. Ele se sentiu abalado por isso. Então, vamos lá. Assinale a afirmação incorreta. A crônica é escrita em primeira pessoa e tem como tema a relação do cronista com seu animal de estimação. Lembrar que na crônica é permitido esse uso aí da subjetividade, então apareceu aqui pra gente, escrita em primeira pessoa, o autor coloca, né, eu percebi, o tempo todo ele está em primeira pessoa. E ele relata como ele se sente com relação a esse animalzinho de estimação, certinho. Os pronomes pessoais de primeira e terceira pessoa, tais como eu e ela na crônica, referem-se ao cronista e a Mila. Correto também, né? Eu, que é o Coni, que faz o texto, e ela, que é pra gente a Mila. A ênfase dada à relação entre animal e dono, sem interferência de outras pessoas, acentua o tom objetivo do texto. Se nós colocamos aqui em cima que a crônica é escrita em primeira pessoa, guardem aí, primeira pessoa, subjetivo, ou seja, pessoal. Então, não é objetivo. Nós vamos guardar as seguintes palavrinhas, e se você quiser escrever aí para você não esquecer, anote. Quando eu falo de primeira pessoa, eu estou usando a subjetividade, que é o mesmo que pessoalidade. Quando eu digo terceira pessoa, eu estou usando a objetividade. Então, se eu perguntar para vocês, o texto é objetivo ou subjetivo? Eu quero saber se o autor está falando em primeira pessoa ou se ele usa a terceira pessoa. Ok? Até aí? Todo mundo compreendeu aí, pessoal? A diferença entre objetividade e subjetividade? Ok. Para você, Mila é uma... Ficou claro para todo mundo aqui que animal que a Mila é? Ele diz da patinha, depois ele coloca ela no ombro. Ela não pode ser uma calopsita nem uma tartaruga, né? E a gente fica na dúvida entre gata ou cadela. Mas pelo tamanho que ele coloca ali, né? Que depois a mãozinha dela... ela vai crescendo, já não dá mais para ele pegar com a mesma mão, já não cabe mais nas duas palmas da mão, o texto deixa a gente a par, né, da situação de que é uma cadela. Um monte de patinhas, ok. Né, coloca as patinhas, né, que ficam desenhadas aí na própria pata, né, as pegadinhas. Então, é uma cadela. Ok? Então, vocês marcam aí, é uma cadela, de acordo com as descrições que ele faz aí no texto. Continuando. Essa 19, como era para marcar, eu já deixei aí para vocês verem o que nós assinalamos, tá? Releia o último parágrafo da crônica. O último parágrafo diz assim:
Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. Levei-a em meus braços, apoiada em meu peito. Apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. Circula os pronomes que estão relacionados à primeira pessoa, ou seja, a voz que fala na crônica. Primeira pessoa é o eu, né? Então, eu tenho mim e me, que são pronomes pessoais do caso oblíquo. Quem quiser classificar para estudar depois, são pronomes pessoais do caso oblíquo. Depois eu tenho novamente o me, que também é um pronome pessoal do caso oblíquo. Levei-a, esse a aqui que se refere... Desculpa, meus, né? Que também é um pronome, mas é um pronome possessivo. Meu peito, que também é um pronome, o meu, que é um pronome possessivo. Então, eu tenho aqui 5 pronomes que se referem à primeira pessoa, sendo que os 3 primeiros são pessoais do caso reto, né? Porque substituem a pessoa, né? Lembram lá, eu, me, mim, comigo. Então, tenho aqui o me e o mim. E os meu e meus, né? Que são pronomes possessivos, indicam posse, me pertence, que são esses 2 que nós marcamos aqui. Agora, sublinho os pronomes que estão relacionados à terceira pessoa, ou seja, a pessoa de quem se fala. A nossa terceira pessoa é o ele ou ela. Então, eu tenho o a aqui de levei-a, como se eu dissesse levei ela, mas dentro da construção gramatical você não diz assim, levei-a, que esse azinho se refere a ela, que é a Mila. Apertei-a, como se eu dissesse apertei ela, né? Então, esse azinho se refere a Mila. Aqui eu marquei errado, tá? Sabendo que ela, que já se refere diretamente a Mila. Então, eu tenho o azinho de levei-a, o azinho de apertei-a e ela. Esses 2 azinhos que acompanham os verbos levei-a e apertei-a são pronomes pessoais oblíquos. E o ela, pronome pessoal do caso reto. Ok? Vamos relembrar. Pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como complemento do verbo. De acordo com a norma padrão, o autor poderia ter usado ela em lugar de a nos trechos levei-a e apertei-a? Como eu disse para vocês, eu poderia dizer levei ela e apertei ela? Não. Por quê? Pronomes pessoais do caso reto têm função de sujeito, que é o que acontece com ela. E o azinho, que é o pronome oblíquo, tem sempre função de complemento verbal. Vou repetir mais pausadamente para quem tinha errado. É possível fazer a substituição? O autor poderia usar? Não. Por quê? Ela é um pronome pessoal do caso reto e funciona como sujeito. E o azinho é um pronome pessoal do caso oblíquo e funciona como complemento verbal. Alguma dúvida até aqui? Todo mundo acompanhou? Alguém tinha errado e quer que repete alguma coisa? Alguém está perdido? Ok? Podemos continuar, pessoal, então? Questão 20. Compare o trecho com a reescrita. Qual que você quer, Bernardo? A letra C? Ok, vamos lá então, voltando um pouquinho, pessoal. O autor poderia ter usado ela? Não. Ela é pronome pessoal do caso reto e funciona como sujeito. Ela é pronome pessoal do caso reto e funciona como sujeito. E o azinho é pronome pessoal oblíquo e funciona como complemento verbal. Ok, Bernardo? Certinho? Continuando, então. Texto original. A patinha dela em cima do meu ombro. Texto reescrito. A patinha dela em cima do ombro.
Observem que no primeiro eu tenho o uso do pronome possessivo. Não é um ombro qualquer, é o meu ombro. Então dá uma ideia de posse. Ela estava sobre o meu ombro, sobre o ombro da pessoa que está falando. No caso aí do narrador, do cronista, né? Texto reescrito. A patinha dela em cima do ombro de alguém. Não dá para a gente saber quem. Um pronome foi excluído na reescrita. Esse pronome tem como função, como eu já disse, indicar uma relação de posse, porque aqui no primeiro diz meu, então pertence. Qual o efeito de sentido resultante dessa exclusão? Quando você retira, você não sabe a quem pertence o ombro citado. É isso que acontece aqui. No primeiro eu disse meu ombro. O autor, né, o narrador, a primeira pessoa que está contando a história diz meu ombro. Quando ele diz só do ombro, você não sabe a quem pertence o ombro ou de quem é o ombro citado aí. Então, esse é o efeito causado na exclusão. Não sabemos de quem é o ombro citado. Questão 21. Releia o trecho e resolva as questões propostas. Tendo ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento, e ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais dupla porque passamos a ser 3. E aí nós temos destacado aí, meu, na primeira linha, só para a gente estar lembrando aí, né? Meu, suas na segunda e nossa na terceira. Todos os 3 pronomes possessivos. Então, a primeira pergunta na letra A é: a que sintagmas pertencem os pronomes destacados? Se eles dão para a gente ideia de posse, estão se referindo a quem? Meu se refere a lado. Não é isso? Meu se refere a lado. Suas se refere a filhinhas. E nossa se refere a dupla. Observe que a pergunta é: a que sintagmas, ou seja, a que elementos, a que nomes pertencem esses pronomes? Então, retomando, meu se refere a lado, suas a filhinhas e nossa se refere a dupla. Indique os respectivos núcleos dos sintagmas indicados. Se nós tivéssemos o sintagma nominal, se ele desse o nome sintagma nominal, era todo o sujeito. Ele só disse sintagma. Então, como são elementos e não verbos, a gente deduz que é o sintagma nominal, que é o sujeito. E aí você observa que eu tenho lado, filhinhas e dupla, mas eu não tenho outros elementos. Ele não diz lado esquerdo, lado direito, filhinhas novas, filhinhas bonitas, as filhinhas da Maria, as filhinhas do Antônio. Você não tem mais nenhum elemento. Você só tem lado, filhinhas e dupla. Então, essas palavras também funcionam para a gente como núcleos. Nós não temos outros elementos. Então, os sintagmas são esses três elementos, né, esses 3 termos que eu falei, e os núcleos, a mesma coisa. Lado, filhinhas e dupla. Lembrando que nós não temos mais nenhum elemento ligado aqui. Não é, por exemplo, uma dupla de amigos, a dupla da vizinhança. Você não tem mais nenhum elemento, é só dupla. Então, continua sendo o nosso núcleo. Ok? E aí, para completar o que a gente já comentou, considerando esses núcleos indicados, os sintagmas são verbais ou nominais? Nominais. Nós não temos presença do verbo aqui, nós temos nomes. Substantivo, lado, filhinhas e dupla, 3 substantivos. Portanto, são sintagmas nominais. Que função os pronomes indicados exercem, então, no sintagma? Determinante. Por que determinante? Aí nós podemos voltar para entender essa questão do determinante a essa questão 20 aqui. Porque diz assim, ó, ombro e meu ombro. Não é um ombro qualquer, eu determino qual é o ombro. Então, esse meu, que é um pronome possessivo, ele funciona como um determinante. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Não é só um lado, é o meu lado. Não é só uma filhinha, são as suas filhinhas. Não é só uma dupla, é a nossa dupla. Então, qual a função dos pronomes? Funcionar como determinante, ou seja, especificar, ok? A resposta da A e da B é a mesma, tá bom?
Na letra A e B, a resposta é lado, filhinhas e dupla. Na letra C, a resposta é sintagma nominal. E na letra D, determinante. Letra E. Sobre a flexão do pronome do núcleo ao qual se relaciona, assinale a afirmação incorreta. Em o meu lado, todas as palavras estão no masculino e no singular. Correto, a concordância é feita corretamente. Lado é masculino, concordou com possessivo, ó, meu, masculino no singular, concordando com o artigo o, masculino no singular. Em suas filhinhas, o pronome suas corresponde à terceira pessoa do discurso, ou seja, aquilo de que se fala. Correto. Eu tenho ele ou ela, que é a terceira pessoa, e eu tenho seus e suas, seu, sua, né? Seus e suas, concordando com essa terceira pessoa. Ao substituir filhinhas por filhotes em suas filhinhas, não haverá alteração de flexão de gênero do determinante. Errado. Filhinhas é feminino plural. Filhotes é masculino plural. Então, haverá sim. Você tem que fazer a concordância. São as filhinhas, os filhotes. Então, a alteração sim. A errada é a última aí. Ok? Até aqui? Perguntas? Ok. Releia o trecho e responda às questões propostas. Tendo ao meu lado... 22. Era pouco maior do que a minha mão, de quem é a mão e de quem se fala. Então, vamos lá. Era pouco maior do que a minha mão. Quem fala é o cronista. E de quem ele fala? Ela se refere a quem? A cachorrinha, a Mila. Então, minha se refere à mão do cronista e ela se refere à cachorrinha. Com seus olhinhos cor de mel, o pronome seus identifica os olhinhos, que os olhinhos são de Mila. Então, relação direta aí de posse. Ao se dirigir a uma pessoa, pode-se utilizar o pronome pessoal tu, ou os pronomes de tratamento você, informal, ou senhor, senhora, que já é mais formal. Complete a lacuna com o pronome possessivo, considerando a forma de tratamento utilizada. Então, Mila era. Nós vamos usar os pronomes aqui pessoais se referindo a seu, sua, teu, tua, e observar se dá para fazer o tratamento aí de forma, né, informal, você, ou se eu preciso usar o senhor, senhora. Creio que como ele está se referindo ao animal, a Mila, talvez a gente não precise usar a formalidade. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Então, Mila era sua ou tua? Tua companhia enquanto tu escrevias. Observem que nós temos diretamente aqui o tu. Então, eu tenho tu, tua. Se fosse eu, minha. Como é tu, é tua. Lembram que a gente comentou daquela história de usar o você? O você ele tem a mesma finalidade, a mesma função que o tu. Só que na hora de você fazer a relação ali, você tem que observar o seguinte. A conjugação do verbo ou a substituição do você não entra na posição de segunda pessoa. Entra onde? Na terceira pessoa. Então, eu tenho tu, tua. Mila era tua companhia. Então, Mila era sua companhia enquanto você escrevia. Por que agora você usou sua, Carla? Porque eu usei você. Você, toda vez que aparecer para a gente o uso do você, do pronome de tratamento, nós vamos fazer a concordância com a terceira pessoa. Ok, pessoal? Então, sua.
E a última, então Mila era companhia enquanto o Senhor escrevia. Senhor também é um pronome de tratamento. Então, se ele é um pronome de tratamento, ele demonstra para a gente o quê? Uma linguagem mais culta, mais formal. Se é mais formal, é como se eu substituísse por tu. E aí, nesse caso, eu vou usar novamente o sua. Então, Mila era sua companhia enquanto o Senhor escrevia. Por que eu não estou usando vossa aqui, como alguém comentou? Porque eu estou falando diretamente com a pessoa, diretamente com esse Senhor, com o tu, com você, né? Então, eu vou usar sua por ser uma linguagem mais culta. Ok, pessoal? Então, repetindo, eu tenho tua na letra A, porque está concordando com o tu. E eu tenho sua na B e na C, porque estão concordando com os pronomes de tratamento. Você e Senhor. Conclusão a que nós podemos chegar a partir dessa questão 24. Os pronomes de tratamento, quando utilizados dando ideia para a gente de uma segunda pessoa, ou seja, eu estou falando com essa pessoa, sempre fazem a concordância na terceira pessoa do singular. Então, eu vou usar seu ou sua, se referindo a esses pronomes de tratamento. Pessoal, até aqui, ok? Alguma dúvida, alguma perguntinha? Então, nós vamos fazer o seguinte. Para a aula de hoje, era exatamente isso que estava previsto. Então, o que eu vou fazer com vocês? Nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós já estudamos até agora. Tá bom? Então, vamos relembrar. Para as atividades, vocês observaram, daqui para frente nós vamos continuar nessa semana, analisar os tipos de pronomes. Ainda faltam pronomes demonstrativos e pronomes interrogativos. Mas vamos lembrar algumas coisas que nós temos visto, né, nos últimos dias, nas últimas semanas. Nós começamos analisando pronomes. Função do pronome: substituir um nome. Eu vou falar pausadamente, que se alguém quiser fazer anotações, tá bom? Então, vamos lá. Função do pronome: substituir um nome. Dentro da análise dos pronomes, nós já estudamos 5 tipos de pronomes. Pronomes pessoais, que vão se dividir em 3. Pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles que funcionam para a gente como sujeito de uma oração. Eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles, elas. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, esses são os pronomes pessoais do caso reto. Pronomes pessoais oblíquos são aqueles que funcionam para a gente como complemento verbal. E aí são usados para substituir um elemento junto ao verbo, não é isso? Entreguei-a, comprei-a, comia, né? Para mim, para nós, comigo. Então, esses elementos, mim, comigo, a, lá, na, funcionam para a gente como pronomes pessoais oblíquos. Por que a gente diz que é complemento verbal? Porque está sempre junto ao verbo. Ó, comprei-o. Então, esse ozinho está acompanhando o verbo comprei, pronome pessoal oblíquo. Não podemos esquecer ainda de que esses pronomes estão diretamente ligados à identificação das pessoas do discurso. São 3 pessoas do discurso. A pessoa que fala, que é o eu ou nós. No caso, eu estou falando, primeira pessoa. A pessoa com quem eu falo, que é a segunda pessoa, o tu ou vós, que na linguagem popular é o nosso você. E a terceira pessoa, que é a pessoa de quem eu falo. Ou seja, ele ou ela, eu estou falando daquela pessoa. Vamos para um exemplo bem prático, porque vocês não podem confundir essas 3 pessoas do discurso. Eu estou conversando com Bernardo, falando de Daniel. Então, eu e Bernardo conversando. E eu começo a conversar com Bernardo, perdão. Eu sou a primeira pessoa, converso com Bernardo que está me ouvindo. Ele é a segunda pessoa. Nós dois estamos falando de Daniel. Daniel é a terceira pessoa, aquela que está distante, a pessoa de quem dizemos alguma coisa.
Então, sempre lembrar que num discurso, só acontece discurso porque tem que ter pelo menos 2 pessoas envolvidas, né? Ninguém vai falar sozinho. Então, você precisa primeira e segunda pessoa envolvida. E aí, você pode ou só conversar entre vocês, ou as 2 pessoas fazerem referência, se relacionar a uma terceira pessoa. E aí, nós teremos 3 pessoas envolvidas. Então, retomando as 3 pessoas do discurso, pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo, pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, eles também têm a função de substituir um nome, de se referir a algum nome, mas com a função de demonstrar o quê? Respeito, de demonstrar autoridade de alguém. Quarto tipo de pronome indefinidos. São aqueles pronomes que não definem para a gente de quem estamos falando. Chegaram a casa. Algumas pessoas chegaram. São pessoas, mas quantas são? Algumas, não sabemos quais são nem quantas são. Alguém bateu a porta. Bateu a porta. Quem? Alguém. Esse pronome alguém está substituindo o nome de uma pessoa que eu não sei qual é. Então, essa é a função do pronome indefinido. Pronome possessivo, o último que nós estudamos. Indicam para a gente a relação de posse. Meu, seu, teu, nosso. Então, estão diretamente relacionados para se referir à pessoa que está falando ou de quem estamos falando. Então, são os 5 pronomes que nós já estudamos. Tipologia textual, a crônica argumentativa, ou seja, o texto do dia a dia, comentários do dia a dia que nos levam à reflexão e que apresentam para a gente o comentário, a opinião do autor, que é o nosso cronista. Ok, pessoal? Alguma perguntinha até aqui? Alguma dúvida? Então, aguardem só um momentinho que eu estarei encerrando.